para ver, queridos irmãos. Os irmãos separados dizem: não há ninguém na terra que tenha poder para perdoar pecados. O único que tem poder para perdoar pecados é Jesus. A Bíblia nos diz que existe poder na terra para perdoar pecados. Ninguém tem o poder de perdoar pecados. O único que tem o poder de perdoar pecados é Deus. Mais ninguém. Veremos se é verdade. Examinaremos as Escrituras. São Mateus capítulo 9, versículos 1 a 8. Leremos o que aconteceu lá, de São Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 8. Lembre-se de que você vai colocar a lupa. O que vamos ver? Se na terra há poder para perdoar pecados, se um homem na terra tem poder para perdoar pecados, doutrina protestante. Não há poder na terra para perdoar pecados, doutrina católica. Se há poder na terra para perdoar pecados, o que a Bíblia diz? Porão em casa e sua Bíblia, em segredo, e analise se é verdade o que você ensina na Igreja Católica ou é uma mentira. Mate-se com seus próprios olhos. Vale Mateus 9.1 em diante. Jesus voltou ao barco, atravessou o lago novamente e chegou à sua cidade, onde foi levado para um paralítico deitado em uma maca. Quando Jesus viu a fé daqueles homens, que disse ao paralítico: coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Primeiro ensinamento: eles lhe trazem um paralítico para Jesus curá-lo. Não lhe trazem um paralítico para que Jesus perdoe seus pecados. Não, Senhor. Eles trazem um paralítico para Jesus para curá-lo do corpo. Não lhe trazem um paralítico. Jesus cura você da alma. Não, Senhor. Mas Jesus Cristo tira proveito disso. Oportunidade de curar a alma para perdoar pecados. Mas não há ensino. Jesus Cristo aproveita a oportunidade para dizer aos cristãos de todos os tempos, se são católicos ou não, que na terra se há poder para perdoar pecados. Que Deus lhes dê. Ele deu aos homens o poder de perdoar pecados, pois para curar o paralítico, tenha cuidado. Alguns mestres da lei pensaram: que maneira de tirar sarro de Deus. Quando Jesus diz: seus pecados são perdoados, sempre haverá pessoas que criticam isso. Siga. Mas Jesus, que conhecia seus pensamentos, lhes disse: porque eles pensam mal. O que é mais fácil dizer? Seus pecados são perdoados, ou levantam-se e andam? Observe que Jesus quer curar o corpo e quer curar a alma, das duas coisas, e diz: o que é mais importante? O que é melhor? O que é mais difícil? O que é mais fácil? Purificar o corpo ou purificar a alma? Curar o corpo ou curar a alma? Observar como ele brinca com a saúde do corpo espiritual. E aqui vamos devagar, serenos. Vamos comer esse chocolate de morango. Acalme-se, relaxe, que os irmãos separados não comam, é problema deles. Se a gente não quiser gozar, aqui vem, vamos devagar. Saiba então. Outra vez. Saiba então. Outra vez. Saiba então. Não sei se você analisa claramente essa frase, sabe? Isso significa duas coisas. Uma, que existem pessoas que não conhecem e Jesus traz interesse como professor, pois Deus e Senhor traz interesse em torná-la conhecida. É isso que o que é chamado Evangelho, boas novas, as boas novas. O que é isso? Boas notícias de que as pessoas não sabiam porque é chamado de Evangelho. As pessoas não sabiam que na terra um homem tinha o poder de perdoar pecados. Eles não sabiam disso, mas Jesus nos traz as boas novas. Como sabemos as boas novas? Saiba. Saiba então. Saiba então. Que isso nos é ensinado na Bíblia, que não podemos tirar o corpo, que não podemos evitá-lo. Que se somos cristãos, devemos conhecê-lo e ensiná-lo, devemos crer, devemos viver, repetir. Saiba então. O que precisamos saber? Coloque a lupa. Que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. É isso que os protestantes não sabem. Qual é o interesse de Jesus?
que eles sabem que o Filho do Homem tem poder aqui na terra para perdoar pecados, mesmo que Jesus tenha dito, conheça, pois os protestantes ainda não eles sabem disso, não dizem, não sabem, mas Jesus Cristo disse para que eles soubessem, ele ensinou. Nós temos que acreditar, ou não temos que acreditar. Nós, católicos, acreditamos porque ele ensinou e disse, isto deve saber, o que eles deveriam saber. Outra vez. Saiba então que filho do homem. Vamos ver, o que é filho do homem, ou o que é filho do homem. Filhote de cachorro, tigre, ou o que é filho do homem. Ou o filho do tigre é um tigre, ou o filho do cachorro é um cachorro. Você sabe o que filho do homem, ou o que ele está dizendo em espanhol. Cones esse homem e como condenamos esse homem. Porque eu queria morar aqui em terra. Homem, tenha cuidado, saiba disso ou faça homem. Tem autoridade na terra. Aqui na terra está a autoridade, poder para quê? Para perdoar pecados. Existe poder na terra para perdoar pecados, e há conhecimentos precisos, e esse é um filho do homem, ou homem ou irmão separado, diz, mas quem é o filho do homem é Jesus, singular. Filho, não diz, os filhos dos homens, diga, o filho do homem, bem. É dublado ou interpretado dessa maneira, porque você não sabe que o filho do homem significa homem. Mostraremos a você quando a Bíblia disser, Deus deu esse poder aos homens. Nenhum esquema ele curou o paralítico para que você perceberiam aqui no chão. Havia poder para perdoar pecados. Quando se descobriu o peso de que aqui na terra havia poder para perdoar pecados, versículo 8, leia, você verá, ou isso, como pessoas fazem cuco encobrem ao acreditar a palavra de Jesus, que não tem poder para perdoar pecados, ouçam. Como pessoas, eu vendo isso, fiquei muito impressionado. Quando as pessoas viram que terra o homem tinha o poder para perdoar pecados. Ele ficou impressionado o que fez com as pessoas. E louvou para Deus. Quando você vê o que está perdendo, Deus deixou-o sendo capaz de perdoar pecados, apesar de observar o amor misericordioso de Deus. Saiba que Deus é misericordioso, tão misericordioso, que Ele curará a alma, que Ele perdoe pecados. E é isso que eu perco para você aqui na terra e esse poder pode ser seu. Homens. Cuidado para ver, pessoas. Novamente. As pessoas que viram isso ficaram muito impressionadas e louvaram a Deus. Em breve. Baterias com uma câmera. Vamos tirar as fotos e é um homem singular, ou seja, são homens. Repita. Tem a câmera prompt. Eu tiro pra foto aqui você vê, dá. Então, as pessoas que estou vendendo ficaram muito impressionadas e louvaram a Deus por dar tanto poder aos homens. Eu tiro a foto. Ele empoderou, luz, sublinhou, plural man. Então quando ele diz, saiba que o Filho do Homem não se refere apenas a Jesus, refere-se ao fato de que na terra ele tem o poder de perdoar pecados. É por isso que as pessoas louvaram a Deus porque ele havia dado tal poder aos homens. Um irmão separado já poderia argumentar e dizer, mas isso não pode ser, que o problema é seu, se você não quer acreditar. Jesus, para que ele cure o paralítico, para que as pessoas acreditem, saibam, o que as pessoas não sabiam. Se você não quer continuar, se deseja continuar sem crer, se não acredita ele quer saber, esse é o problema dele, mas respeitar o católico que, se ele deseja acreditar, que ele quer saber, que ele ouviu e que ele faz a mesma coisa que essas pessoas louvam a Deus, que ele deu esse poder aos homens mas em vez de criticar, louve. Obrigado, Senhor. Você deu esse poder aos homens e, se você se unir a esse capítulo com São João, capítulo 20, versículo 21 em diante, verá que, se a Bíblia é como um quebra-cabeça que você pode pegar daqui,
Você pode pegar daqui e montar o quebra-cabeça. São João 20:21 diz que verdadeiramente quem perdoa pecados é Deus e que Deus enviou seu Filho ao mundo para purificar e purificar do pecado, mas que seu Filho, por sua vez, enviou homens e é por isso que na terra os homens têm poder para perdoar pecados. Olhe para ele, vista a lupa. Preste atenção. Procure nas Escrituras. Jesus disse-lhes novamente: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim eu também vos envio. Aí, pega a frase, como o Pai me enviou. Se apegarmos, significa que o Pai enviou Jesus para perdoar pecados, como fez com o leproso, com o perdão paralítico. Não apenas pecados saudáveis, mas perdoados. Por quê? Porque o Pai o enviou, Filho do homem. Como o Pai me enviou, o Pai enviou um Filho do homem. Enviou Jesus para perdoar pecados, mas Jesus diz, com a mesma missão que o Pai me enviou, da mesma maneira, com o mesmo poder dele. Dito isto, Não. Como o Pai me enviou, com o mesmo poder que o Pai me enviou, com a mesma missão que o Pai me enviou. Coloque a lupa, pare o ouvido para ver se Jesus Cristo enviou homens. Dê a ele. Então eu os envio também. Quem me diz que Jesus Cristo não enviou os apóstolos com a mesma missão que o Pai lhe enviou, com a mesma autoridade que o Pai lhe enviou, não leu as Escrituras? E agora, qual é a missão que o Pai deu a ele? Que por sua vez ele dá aos homens na terra que, quando as pessoas o viram glorificando a Deus, dê a ele. Dito isto, ele soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Coloque a lupa para poder ver qual é a missão que o Pai lhe deu e que Jesus agora deu aos homens, aos ouvidos. Para aqueles que descarregam seus pecados. Deus enviou seu Filho para descarregar o mundo de seus pecados, para perdoar pecados. Levante-se, pegue sua maca e vá para sua casa, porque ele o curou. Para que eles vejam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, o mesmo poder que o Pai lhe deu agora que Jesus deu aos apóstolos. Como negar que era o poder perdoar pecados se ele dissesse isso claramente? A quem você perdoa pecados, pode um homem perdoar pecados? Não. E se Jesus lhe der o poder? Então sim. Observe que Jesus lhe deu o poder, um homem por si só não pode. Se Jesus lhe dá poder, sim. Jesus disse, assim como o Pai me deu ele me enviou a você, que Senhor. Vá para aqueles que perdoam os seus pecados, seja perdoado ele te enviou para perdoar, pois esse poder não é dos homens, se não é de Deus. Jesus o fez. Ele soprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo. O que ele está dizendo em espanhol? Que o poder de perdoar o pecado tem Deus, mas agora que Deus o dá aos homens, eles devem receber o Espírito Santo para Deus perdoar pecados através do homem, soprar sobre eles e receber o Espírito Santo. Em espanhol, não é o homem que perdoa, é o Espírito Santo de Deus que perdoa no homem, quem perdoa pecados. Repita, Joana, Petra, repita. Tendo dito isso, ele soprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo aos que pecam, eles serão libertados. Quem pode negar que as Escrituras afirmam e confirmam que Jesus Cristo enviou homens na terra para perdoar pecados? Apenas Satanás. Ouça-me bem, apenas Satanás. Diga, não confesse a um homem pecador porque ele não tem poder para perdoar pecados. Apenas Satanás pode inspirar homens que dizem, um homem na terra não tem poder para perdoar pecados. Jesus não deu poder a ninguém na terra. Inspirado por Satanás pode dizer isso, mas um cristão crente que examina as Escrituras, irmãos separados, agarre sua Bíblia lá silenciosamente e busque a verdade. Não, por favor, não acredite em mim, sou um mero mortal como você, mas agarrei e examinei as Escrituras. Analise a escrita e você verá que a Bíblia diz.
Como o Pai ele me enviou a você, mesmo que os protestantes digam não, eu enviei. Bem, não preste atenção aos protestantes. Vai receber o Espírito Santo para ter força e ignora os protestantes. Recebe o Espírito Santo e quem perdoa seus pecados é perdoado. Não ouve os protestantes e disse outra coisa. E aqueles que forem retidos serão retidos. Aqueles que não perdoam serão deixados sem perdoar. Que o diabo sabe como o diabo sabe que, se uma pessoa não recebe o perdão dos pecados com o sacramento da confissão, com um homem que Jesus Cristo ordenou, com as forças de Deus, Espírito, para perdoar pecados, então o diabo sabe que se ele não confessar seus pecados, eles não serão perdoados. E o que o diabo diz? Bem, eu quero que os pecados do mundo não sejam perdoados. O que eu vou fazer? Inventar uma seita que se chama em nome de Cristo para dizer ao mundo não confesse. Não confesse porque nenhum homem tem o poder de perdoar pecados e assim Satanás alcança que muitas pessoas não confessam e o que é cumprido ele diz na Bíblia. Aqueles que não perdoam pecados serão deixados sem perdoar. É por isso que você verá que os protestantes suportam o peso de seus pecados a vida toda. Se eles não confessarem, morrerão em seus pecados se não confessarem, porque Jesus Cristo era claro. Se ele não tivesse falado claramente, os protestantes estariam certos, mas Jesus Cristo era muito claro e São Paulo. Para que você possa ver a clareza com que São Paulo fala das Escrituras Sagradas nos diz o 2º capítulo de Coríntios, capítulo 5, versículo 18, em adiante, segundo a partir de Coríntios 5, 18 em diante, e você verá que Deus deseja que todos os homens recebam perdão, pois ele enviou Jesus Cristo, seu Filho. E o Senhor Jesus Cristo enviou os apóstolos para continuar a missão e essa missão era a da reconciliação, a do perdão dos pecados. Ouça. Tudo isso é obra de Deus. Milímetros. Repita. Tudo isso é obra de Deus. Tudo isso é obra de Deus. Não é obra de padres, não é obra do Papa, não é obra do bispo ver. Repeti-lo. Tudo isso é obra de Deus. Vamos ver, irmãos, qual é a obra de Deus? Os protestantes dizem que não é obra de Deus, que é obra dos sacerdotes ou que é obra do diabo. O que a Bíblia diz ser obra de Deus? Pare o ouvido. Vamos devagar. Que nos reconciliou com ele em Cristo. Como o Pai me enviou, o Pai enviou Cristo para reconciliar o mundo. Agora o que Cristo faz? Envia-ele. Cuidado. E que ele nos confia a mensagem da reconciliação. Você percebe que é o mesmo. Em outras palavras, como o Pai me enviou a você, eu envio. Agora São Paulo diz, tudo isso é obra de Deus que nos reconciliou com Cristo e fomos encarregados do ministério da reconciliação do Pai. Existe. Ministros de Cristo. Pai envia o Filho para salvar o mundo do pecado. O Filho envia os apóstolos para nós confiados em nós o ministério da reconciliação. Porque em Cristo Deus estava reconciliando o mundo com ele. Em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo com ele. O que significa reconciliar o mundo com ele? Para o ouvido. O que Jesus fez com o paralítico? Seus pecados estão perdoados. O que Jesus disse, como o Pai me enviou para mim, eu os envio para você. Vá. Para aqueles que perdoam pecados eles são perdoados. Ele reconciliou. Outra vez. Porque em Cristo Deus está reconciliando o mundo com ele. O que significa reconciliar o mundo com ele? Que Jesus ordenou a ele como o Pai me enviou para o que o Pai enviou o Filho. Reconciliar o mundo. O que significa reconciliar o mundo? Eu não levei mais em consideração os pecados dos homens. Reconciliar o mundo é, aqueles que perdoam pecados serão perdoados. Não leva mais em conta os pecados dos homens. Segue. Mas para nós, lá, o ministério da reconciliação, se não para nós,
nos entregou. Ele nos deu A mensagem da reconciliação. Então é verdade que Jesus Cristo deu aos apóstolos o ministério da reconciliação, não levando Deus em consideração os pecados dos homens. Ele os perdoará ao enviar Jesus Cristo. Jesus Cristo os enviou a eles. E agora, como Pablo conclui, nós nos apresentamos então. Se Cristo nos ordenou, como o Pai ordenou, então estamos convencidos e nos apresentamos como embaixadores de Cristo. Está claro. Como embaixadores de Cristo, como o Pai me enviou, eu vos envio. Tudo isso é obra de Deus que nos reconciliou com Cristo e nos deu ministérios de reconciliação. Em espanhol, somos embaixadores de Cristo. Isso machuca aos irmãos separados. Em vez de crerem, eles rejeitam. Em vez de crerem, machuca-os. Em vez de crerem, eles dizem, o padre tem Satanás. O padre não prega a palavra de Deus. Então me diga, o que é isso? Então por que Paulo diz, somos embaixadores de Deus? O que significa essa palavra? Analise. Use esse cérebro que Deus lhe deu, analise. O que isso significa? Então somos embaixadores de Deus, dê a Ele. Como se o próprio Deus o exortasse por nossa boca. Então Paulo diz, somos embaixadores de Deus. O que significa isso? Começar a exercer o ministério que Deus me deu se Ele me designasse embaixador e, pela minha boca, é como se eu falasse porque faria meu trabalho. Veremos qual é o trabalho de Paulo. Em nome de Cristo. Em nome de Cristo, quem me enviou, a quem represento, de quem sou embaixador, em nome de Cristo como embaixador de Cristo. Pedimos, vá embora. Vá. Não me empurre, vá, em nome de Cristo novamente. Em nome de Cristo, oramos. Aqui ficam, lá ficam, vamos devagar, em nome de Cristo. Irmãos separados que me ouvem, te imploramos, se vocês são verdadeiros cristãos, se são verdadeiros evangélicos, se realmente creem em Cristo, se realmente examinamos as Escrituras e buscamos a verdade e cremos que Cristo é o caminho da verdade e da vida, se você deseja salvação e os irmãos, imploramos. Saia. Não. Repetimos em nome de Cristo, oramos. Nós te imploramos. Deixe-se reconciliar com Deus. Lá. Permita-se reconciliar com Deus. Para isso, Ele enviou os ministros, os embaixadores, com poder de perdoar pecados, para que você deixe orgulho, para que você não ouça esses falsos pastores e se reconcilie com eles. Deus, por um lado, é Deus reconciliando o mundo, com seus embaixadores. Por outro lado, há o diabo que não quer que você se reconcilie com Deus e também envia seus embaixadores para dizer, não confesse. Por um lado, os embaixadores de Deus, deixe-se reconciliar com Deus, porque Ele ordenou aos apóstolos, perdoe seus pecados e perdoe e vá, confesse. E por outro lado, o diabo, não, ele ouça-me, quero levá-los para o inferno todos. Para todos, não confesse. Porque se eles confessarem seus pecados, serão perdoados.